objetivo da visita canônica, segundo as regras de vida da nossa congregação, é avaliar junto com as comunidades locais e os co-irmãos a maneira como estamos vivendo a nossa vida religiosa e a nossa vida missionária. E com esse objetivo, então, nós, como direção geral, realizamos a visita canônica em sintonia com o projeto missionário capitular. A cada 6 anos se realiza o capítulo geral e com um projeto missionário, é a partir desse projeto missionário então que se realiza a visita canônica, avaliando como estamos avançando na vida religiosa e na vida missionária segundo esse projeto. Realizamos essa visita canônica num contexto marcado por 3 elementos importantes da nossa congregação. O primeiro é a canonização do nosso fundador, em outubro do ano passado, e nós, durante a visita canônica, percebemos ainda esse espírito de gratidão e esse espírito de desafio para atualizarmos hoje, como escalabrinianos, o carisma e a missão que herdamos do nosso fundador em todas as paróquias, missões, seminários. Percebemos esse aspecto no contexto da visita. O segundo aspecto muito importante, a visita canônica se realizou num contexto de sinodalidade. Nós iniciamos a visita canônica com a Assembleia Regional, onde todos os co-irmãos estavam reunidos em Guaporé, e a partir daí nós já delimitamos alguns aspectos para que os objetivos da visita pudessem ser mais claros. E concluímos a visita canônica com outra assembleia aqui em São Paulo, onde nós avaliamos se aqueles objetivos definidos na assembleia nós conseguimos realizar. E nesse espírito de sinodalidade percebemos a grande riqueza que existe, percebemos uma sinodalidade adintra na congregação, entre os âmbitos e serviços pastorais, por exemplo, as paróquias, as missões, os seminários, as casas de formação, centros de comunicação, organismos eclesiais, uma comunhão e articulação adintra e, ao mesmo tempo, uma visão de sinodalidade adextra, buscando a comunhão com a igreja local, com as igrejas locais onde estamos presentes, com os organismos da sociedade civil e com o governo. O terceiro ponto do contexto é os 10 anos da região sul-americana, Nossa Senhora Mãe dos Migrantes. Como sabemos, é um processo que iniciou no capítulo de 2012 como um processo ad experimentum que deverá ser formalizado no próximo capítulo geral. E na visita canônica, então, nós tivemos esse aspecto como um elemento de análise com os co-irmãos nas reuniões comunitárias, escutando as várias opiniões com relação a como melhorar esse processo de formalização da região. Em síntese, esses 3 elementos de contexto da canonização de Scalabrini, de sinodalidade e dos 10 anos da região, eles permitiram um discernimento marcado por esse desejo de fortalecer sempre mais o carisma e a missão que herdamos do nosso fundador Scalabrini. Quais foram os elementos que nós percebemos nessa visita canônica? O elemento principal que nós destacamos também aqui na Assembleia é a grande vitalidade que existe na região. Há uma grande vitalidade nas nossas missões, uma grande vitalidade nas comunidades em buscar dar uma resposta fiel ao carisma, à missão que recebemos. São 3 grandes aspectos que nós percebemos como desafios e depois 3 grandes respostas que a região poderia encaminhar. O primeiro grande desafio é que as migrações elas estão exigindo um reposicionamento das nossas atividades. As migrações se movem muito mais rapidamente na região e exigem também que nós reposicionemos as nossas presenças a nível geográfico e a nível estratégico.
Esse é um primeiro grande desafio. O segundo desafio é, no contexto da sinodalidade, é uma maior articulação dos vários âmbitos e serviços pastorais. Nós temos a presença em paróquias, em casas de imigrantes, no apostolado do mar, em organismos eclesiais, em centro de estudos, departamento de comunicação, ITESP. Então são vários, é como passar de um conjunto de atividades a uma atividade em conjunto. Essa sinodalidade adentra, essa articulação e essa comunhão na diversidade. Esse é o segundo grande desafio. O terceiro desafio é aquele de, na formação, articular a presença nossa nas casas de formação com a missão. Como a formação pode se inspirar na missão e como a missão pode também inspirar a formação, para que a nossa formação das novas gerações ela esteja sempre mais vinculada ao carisma, à missão da nossa congregação. Na visita canônica insistimos muito que a nossa presença nas paróquias, além de ser uma resposta aos migrantes que chegam às nossas paróquias, as nossas presenças nas dioceses, elas têm também uma missão de criar consciência, que é a responsabilidade da igreja local, o serviço aos migrantes. Então, esse é já uma resposta, um fruto que nós, na reflexão com as comunidades locais, com as reuniões comunitárias e também aqui na Assembleia, foi destacado esse aspecto, que nós não somos os únicos que estamos trabalhando na migração e os responsáveis. É responsabilidade da igreja local e nós somos fermento na massa nesse sentido. A segunda resposta é a sustentabilidade da nossa missão em 3 níveis. O grande desafio de manter a sustentabilidade econômica, jurídica e carismática das nossas presenças. E aí percebe-se um grande esforço de articulação entre os vários âmbitos e serviços para garantir essa sustentabilidade econômica, jurídica e carismática. E a terceira resposta que percebemos que a região também está bastante, em forma muito criativa, buscando que a formação dos novos sacerdotes haja uma articulação sempre maior entre animação vocacional, formação e missão. Então, nós felicitamos as iniciativas da região, de iniciativas como o Seminário Família, da formação nas paróquias e principalmente essa cultura vocacional que está presente em grande parte das paróquias, com o compromisso de quem está na paróquia, com quem está nas casas de formação, quem estão trabalhando nas casas de imigrantes, que poderíamos dizer que conecta essas três grandes desafios e respostas, é voltar às origens e voltar à frase de Scalabrini, que é sempre atual, ainda hoje para nós, e principalmente hoje. O mundo anda depressa e nós não podemos parar. O mundo anda depressa, as migrações se estão movendo de uma velocidade sempre maior, com uma intensidade maior, com rumos novos, e isso exige que também nós andemos depressa, reposicionando nossas presenças a nível geográfico, estratégico e principalmente de comunhão com as igrejas locais, de articulação com a sociedade civil, com os organismos de governo e com os organismos internacionais. Então, em sintonia também com o que conversamos com o superior regional, o Padre Alexandre, de ver como esse reposicionamento ele esteja presente em todo o território dos 7 países, mas também nos países vizinhos da região, em forma articulada com as outras províncias por onde se dirigem os fluxos migratórios, tendo presente a nossa missão de acompanhar numa perspectiva da origem, do trânsito e destino das migrações. Então, em conclusão, nós agradecemos e em 2 palavras, gratidão e vitalidade. Gratidão por esse caminho sinodal, por ter partilhado com os co-irmãos, com as comunidades, e que essa vitalidade que reconhecemos, ela possa ser sempre mais fortalecida e inspirada pelo nosso santo fundador,
para que possamos ser fiéis ao carisma e à missão que herdamos dele. We're called to give our life like you.